Oi, há algumas semanas atrás eu pensei em fazer um vídeo sobre o filme do Warcraft. Aí surgiram dois problemas diferentes. A primeira coisa é que por conta da utilização de direitos autorais é meio complicado de colocar isso no YouTube, então colocar qualquer coisa que não seja imagem parada ia ser um problema. E a segunda coisa é que assistindo de novo o filme do Warcraft eu percebi que eu tenho muito mais coisa pra falar do que simplesmente um resumo sobre como foi o lançamento e a recepção do filme no resto do mundo. Por conta disso daqui eu vou fazer um breve resumo agora pra vocês de como é que foi a ideia do filme a princípio. O filme do Warcraft, se eu não me engano, ficaram 10 ou 12 anos em produção, e isso daqui acabou se estendendo mais por conta de uma troca de diretor e também porque teve uma mudança no roteiro e na edição das imagens, eu acho. Parte desse problema aí não falaram por que foi, mas parece que teve alguma visualização fechada e as pessoas acharam melhor fazer uma reedição e uma mudança básica de roteiro disso daqui. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar muita parte do filme que não foi pra versão final, inclusive parte que eu acho que deveria ter acontecido de ir realmente pro cinema, porque acho que são 15 minutos a mais de filme, e eles decidiram não colocar isso daqui. Eu nunca entendi muito bem o porquê, já que as partes pra mim seriam bem importantes de explicar pra alguém que não tem conhecimento do filme. No geral, o filme foi recebido morno, era uma época onde você não tinha tantos filmes de videogame, sobre jogos de videogame, que eram bem recebidos pela crítica, e o público achava sempre que faltava alguma coisa. O filme do Warcraft não foi uma exceção disso daí. É bem comum você encontrar gente falando que o filme às vezes foi bom, mas pareceu ser muito corrido, principalmente pra quem assistiu o filme sem conhecer nada sobre o jogo. Pra quem conhece o jogo era um pouco mais simples isso daí. Eu vou comentar o filme todo, eu vou mostrar algumas imagens paradas, porque é o que dá pra poder fazer com isso daqui, talvez eu coloque um clipe ou outro, mas eu vou dar a minha opinião do porquê que eu acho que esse filme falhou. Eu sei que ele foi bem comercialmente na China, o que é irônico, já que a China no momento não tem mais Warcraft, mas fazer o quê? Bom, vamos lá. O filme ele começa com uma cena que eles tentaram remeter a provavelmente o Warcraft 3 dos humanos contra os orcs. Na verdade, essa batalha ela dura desde o primeiro Warcraft, mas eu acredito que essa daí tá acontecendo em Durotar. Eles já fazem questão de deixar claro qual que é a diferença de tamanho e estatura entre os orcs e os humanos. Os orcs eles são tão absurdamente maiores que os humanos, e durante todo o filme isso daí fica muito evidente. A única coisa que é estranha nessa primeira parte aqui é que o Durotan, que tá narrando esse momento do filme, ele não saberia que esse problema dos orcs com os humanos duraria tanto tempo, já que ele morreu bem no começo desse primeiro encontro que tem disso daí. E seguindo essa narração do Durotan, nós somos apresentados a ele e a Draka, efetivamente. Ela tá grávida do Thrall, e o que eles estão conversando ali é que, teoricamente, ela não poderia tentar fazer a passagem pelo portal porque ela tá grávida, mas assim que o Durotan descobre que ela tá grávida de um filho, ele decide falar, não, tudo bem, então paciência, você vai passar assim mesmo, esconde a barriga, porque eu não faço ideia de como seria isso, mas tá tudo certo, ela vai tentar passar pelo portal assim. Uma das coisas que é legal falar é que a relação dos orcs no filme, tanto a atuação, porque tiveram atores pra poder fazer esse efeito mesmo com o CGI por cima, ela foi muito melhor do que a dos humanos. Eu não sei se foi pela utilização de CGI ou se porque eu simplesmente achei os efeitos práticos do filme do Warcraft péssimos. As armaduras elas sempre parecem que são de brinquedo. Eu não sei o que foi que aconteceu com a utilização de alguns efeitos práticos. O CGI é uma maravilha, em alguns momentos dá um pouco de problema, mas no caso do relacionamento dos orcs, dos clãs que acontecem, são sempre os melhores momentos do filme. Pra mim é legal pra caramba. Eles estão conversando sobre passar pelo portal, e tudo isso daqui acaba mostrando, inclusive, como é que tá o mundo de Terra-Além totalmente destruído por conta do Gul'dan, que nesse filme aqui eles fazem algumas mudanças de história, né, com relação ao jogo. Eu não vou nem me adentrar muito nisso daqui, porque é evidente que eles vão fazer isso pra poder ter uma adaptação pro cinema, então era natural que isso fosse acontecer. No fim das contas, a ideia é a mesma. O mundo tá quebrado e eles precisam sair pra outro lugar porque não tem mais como utilizar aquele lá. Eles mostram algumas partes do relacionamento dos clãs dos orcs nesse momento, e o principal é que eles acabam mostrando os Draenais, mas eles não entram adentro pra poder explicar o que é aquilo ali, por que eles estão sendo usados como combustível. Você tem, inclusive, se eu não me engano, ele mostra no chão aquele caminho da glória, que é com os ossos de Draenei e tudo. Eles não fazem questão de mostrar isso daqui. Essa parte do problema do filme do Warcraft é que eles não fazem questão de explicar pra quem não jogou ou não conhece a história o que tá acontecendo. Esse pra mim é um dos maiores problemas pra não poder puxar público pro filme, coisa que seria muito importante. No momento que você vê o Draenei, você vê a Garona tentando mostrar, identificar o que eles estão falando, porque ela tem essa habilidade de entender outros idiomas, mas ainda assim é tratada como mestiça, porque, como a gente sabe no filme, no jogo, ela é uma mestiça realmente. No filme ela também é um pouco diferente como é apresentada a história dela, mas até então tudo certo por enquanto. Eventualmente eles passam pelo portal e, surpresa, a Draka entra em trabalho de parto e resolve dar à luz ao Thrall, que acorda um pouquinho meio morto. O Gul'dan tá por perto, todo mundo fica irritado, fica aquele clima meio paposo de por que trouxe ela já que ela tava grávida. O Gul'dan, vendo aquilo, resolve tirar a vida de um cervo, de um veado, acho que tá por perto,
perto e passa direto pro Thrall. Isso faz com que ele fique verde, e essa justificativa que eles dão pro Thrall ser verde daquele jeito. E em seguida o Gul'dan fala, olha só, um novo guerreiro pra Ordem, todo mundo esquece que tava todo mundo irritado e todo mundo fica feliz. Vai entender. Esse aqui dá o começo, pelo menos a introdução pro Thrall. Ele não tem nada, absolutamente nenhuma participação no filme, a não ser na cena final, mas é mais pra poder mostrar pra quem conhece o personagem a importância dele aparecer naquele momento. E aí nós finalmente temos a introdução dos primeiros humanos no filme. Nós vemos o Lothar, que ele é atuado pelo Travis Fimmel, que é mais conhecido pelo Vikings, e eu já vou deixar claro pra vocês aqui, o Travis Fimmel, ele é um bom ator, mas a impressão que eu fico é que ele tava tão centrado no personagem do Ragnar Vikings, que ele fica trazendo isso pra atuação de Lothar. É bem normal você ver coisa que você fala, tá bom, talvez o Ragnar fizesse isso daqui, mas a gente não tem tanta informação de como o Lothar era dentro do universo do Warcraft. Você tem algumas coisas sobre eles, mas como ele não é um personagem que nós tivemos um contato direto dentro do jogo, é bem comum a gente não ter ideia de como isso seria representado. Fica com a impressão de que ele tá tentando puxar mais o personagem dele do Vikings mesmo. De qualquer forma, nós temos ele e um anão. Vocês gostaram do anão? Porque é o anão que vocês vão ter durante o filme. Blizzard, e eu acho que os produtores de uma maneira geral, tem muito medo de que esse filme aqui ficasse muito parecido com O Senhor dos Anéis. Então eles evitam usar outros tipos de raças no filme, e se eles utilizam, é só uma mostra muito pequena delas. Então você vai ver um elfo ali, Draenei, como já aconteceu, um anão, mas você não consegue ter um desenvolvimento dessas raças. Talvez eles estivessem pensando em fazer isso para um filme futuro, mas nesse caso aqui não. O filme ele foca simplesmente em orcs e humanos. Se não for orc ou humano, você vai ter uma ponta em um momento ou outro, mas nada de muito importante. Nessa cena a gente tá acompanhando o Lothar tentando, sabendo que tá tendo uma invasão de alguma coisa que eles não conhecem, e sendo invocado novamente pra Stormwind, que é onde eles vão fazer o reconhecimento do que tá acontecendo. O Lothar volta e acaba encontrando o Khadgar fuçando num dos corpos que eles tinham visto do ataque que foi informado pra eles lá. Parte disso daqui faz com que fica naquela história de que são duas pessoas que não se gostam, mas você sabe que elas vão ser amigas no fim das contas. Mesmo pra quem não joga, já sabe que isso vai acontecer entre os dois, entre o Khadgar e o Lothar. O Khadgar ele é representado muito mais novo aqui. Isso daí, um dos motivos provavelmente é que esse filme tinha a intenção de sair quando o Warlords of Draenor era a expansão atual, e o Khadgar foi reintroduzido naquela expansão lá. Poderia ter saído no Legion também, que foi o caso. Acho que saiu alguns meses antes do lançamento do Legion. O Khadgar ele fala que ele reconhece a energia dos orcs lá. No caso do filme, elas são classificadas como vileza. No jogo, a gente sabe que a cor de pele deles vem pelo uso do sangue dos demônios, né, que eles acabam bebendo. No filme é classificado como vileza, uma energia que o Gul'dan dá como se fosse uma recompensa para deixar os guerreiros deles mais fortes. Nesse caso aqui, o Khadgar ele sabe o que é essa energia, e ele tá lá para poder fazer uma verificação no corpo para poder ver se é realmente isso que ele acha. Até onde eu sei, eles não explicam qual que é a justificativa pro Khadgar saber parte do que tá acontecendo, mas é a maneira como nós somos introduzidos a todo esse problema que tá acontecendo no filme. Dando introdução agora para um dos personagens mais imbecis do filme, na minha opinião, que é o filho do Lothar. Ele aparece e a impressão que eu fiquei da primeira vez que eu vi é: esse moleque vai morrer, porque ele serve só como meio para poder gerar algum tipo de conflito na metade do filme quando é necessário fazer isso daí. Ele é um personagem que ele só serve para poder mostrar que ele quer tentar se mostrar pro pai dele, mostrar que ele é capaz de fazer de ser um soldado como o pai dele é, e é evidente que ele não tem as mesmas habilidades e capacidade que os outros soldados ou que mesmo o pai dele tem também. Isso é um caso claro de nepotismo, onde ele só tá nessa posição porque o pai dele é famoso pra caramba. Mas enfim, tá apresentado, esperem que ele vai morrer logo em seguida. Enquanto isso, uma tela de carga pra frente, nós temos uma visão de como os orcs estão agindo de acordo com a necessidade deles nesse mundo novo. Você vê maneiras de agir diferente de clãs diferentes de orcs. Então, a principal foco lá é no clã Lobo de Gelo, e você tem os outros clãs, enquanto eles estão matando tudo, o Lobo de Gelo fala que não tem honra nenhuma em matar crianças e mulheres, porque eles não oferecem nenhuma resistência. Na verdade, eles estão justificando de que eles não estão participando disso daqui, porque eles são pra ser o clã que as pessoas mais vão se identificar durante o filme. E é o clã que as pessoas mais se identificam no jogo, pelo menos é o mais próximo de um clã que não é vilão dentro do filme, é o Lobo de Gelo. Eles mostram como eles estão descontentes com a situação que está sendo apresentada pra eles, e o Black Hand fala que talvez eles não sejam fortes o suficiente para poder participar disso daqui, como eles já achavam, justamente por ter sido um clã um pouco mais pacifista do que os outros. O Khadgar ele se junta com o Lothar e ambos vão para Karazhan para poder conversar com o Medivh, que teoricamente seria a pessoa que entenderia melhor como funciona a vileza. Nós somos apresentados ao cantor do Nickelback, que é provavelmente o ator que eu menos gosto nesse filme. Eu não gosto da atuação, eu não gosto da representação do Khadgar nesse filme aqui. É estranho. Para
mim é muito difícil de você ver uma cena com ele onde eu fique com a impressão de que ele tá fazendo um ótimo trabalho. Ainda assim, Medivh aparece, eles conversam e o Medivh ele é um pouco mais agressivo com o Khadgar do que eu acho que seria necessário, apesar do Khadgar tá mexendo em alguns livros enquanto ele tá conversando com o Lothar. Nisso daqui, eles fazem o teletransporte pra dentro da sala real, depois dessa conversa, porque o Khadgar fala sobre a vileza e o Medivh percebe que o negócio é um pouco mais complicado. E aí nós temos uma cena muito engraçada que é onde os guardas acham que eles vão parar com lança 3 pessoas que se teletransportaram pra dentro de uma sala. Eu não sei qual que era a ideia, enfim, bom pra eles que eles estão realmente se dando tanto ao trabalho assim, dispostos a morrer por um salário mínimo. Os orcs eles aparecem finalmente, depois que eles acabam tendo que fazer uma vistoria em um dos lugares onde teve um ataque, e aí você tem a primeira cena de conflito. É muito legal essa cena porque eles fazem questão de mostrar novamente quão grandes são os orcs próximos não só dos humanos, mas dos cavalos também. É bem evidente que eles são muito maiores e não conseguiriam usar aquele tipo de animal pra poder montar em cima. Por conta disso eles usam os lobos, como o clã do Lobo de Gelo já sugere isso daí. Nesse caso aqui, fica mais evidente ainda a falta de habilidade do filho do Lothar, que ele acaba tomando um pau toda hora que ele encosta em alguém, e o Lothar acaba explodindo a mão do Black Hand com uma arma que ele pegou dos anões. Isso daqui é mais pra poder dar uma justificativa pro Black Hand não gostar do Lothar, o que já era meio evidente isso daí, porque ele tá massacrando todas as vilas que fazem parte do mundo que o Lothar vive. Não acho que precisaria disso daí também. De qualquer maneira, eles conseguem, no fim das contas, capturar a Garona, que é considerada uma orc mais de uma classe, uma casta menor, então ela é mais facilmente capturada. Quem deixa ela ficar lá para poder ser capturada é o Durotan, que acaba soltando ela no meio do caminho enquanto ele foge montado num cavalo. No meio dessa captura, o Lothar acaba conversando com ela e percebe que ela consegue falar o idioma do Lothar e consegue traduzir as coisas pro idioma dos orcs, né? Que eles não fazem ideia de que tipo de criatura eles são. O orc ouve isso e fica muito irritado, tenta matar a Garona, o Lothar acaba matando ele para poder proteger ela. É muito legal nessa cena que eles acabam fazendo questão de mostrar qual que é a diferença de idioma e o quão alienígena soaria o nosso idioma para uma outra criatura de um outro planeta. Não é muito explicado como que a Garona consegue fazer tão rápido esse tipo de entendimento, de conseguir saber direitinho o que cada um fala, mas ainda assim ela serve como ponte para comunicação dessas duas raças completamente diferentes. Voltando para o acampamento dos orcs, o Gul'dan fala pro Black Hand que como ele falhou na missão dele de tomar aquela vila de humanos e ele foi obrigado a recuar, ele tem que cumprir qual que é a tradição dos orcs e precisa morrer. Essa cena, o Black Hand não morre, obviamente, mas essa cena ela serve mais para poder dar uma introdução pro espectador que não tem o conhecimento dos jogos, de como funciona o sistema dos orcs. Ele funciona na base de honra e de tradição. Então, se a ideia é realmente, se você falhou, você morre, o próprio Black Hand está disposto a fazer isso daqui. No fim das contas, o Durotan acaba parando isso daqui, salvando ele, e aí o Black Hand fica só como se fosse com uma prótese na mão que ele perdeu por conta do Lothar ter explodido ela com uma arma. Nesse momento, a Garona ela conversa com a rainha, e a ideia é tentar mostrar que a Garona ela tá disposta a ajudar os humanos, porque com os orcs ela é uma prisioneira, mas talvez ela tenha uma sensação de liberdade, ou uma possibilidade real de liberdade se ela ficar do lado dos humanos. A ideia é que a Garona ela ajude eles a entender o que é esse portal que eles estão falando, que vão trazer mais orcs ainda. Porque no começo do filme é bem especificado que é só uma parte, um contingente de orcs, e não todos eles que passaram pelo portal. Eles precisam de um portal maior para poder fazer isso daqui, e é isso que eles querem entender e precisam da ajuda da Garona para isso. E chega no filme que é provavelmente a minha cena preferida, que é a relação do Orgrim com o Durotan. Quando ele joga aquela pedra na cabeça do Durotan, eles estão dando risada e conversando sobre como é bom ver árvores novamente. Só que nesse momento a câmera ela mostra qual que é a diferença do campo onde eles estão, que é onde o Gul'dan tá, o quanto tudo fica morto em volta, quanto com o restante do mundo. E eles percebem que tem uma similaridade com, o nosso mundo começou assim também e terminou do jeito que terminou, com a gente tendo que fugir pra um outro, né? Qual que é a chance disso acontecer novamente? Eu gosto muito dessa cena porque, como eu falei antes, a relação dos orcs é muito legal nesse filme, eles são muito bem representados, e também porque eles mostram um período de normalidade, que você pode ter uma conversa casual, onde você não tem isso em boa parte do filme. O filme, ele começa a 100 por hora na maioria do tempo, porque tem muita informação para ser colocada em pouco tempo. 2 horas de filme é pouquíssimo tempo para poder explicar a imensa magnitude da história do Warcraft. Por conta disso, o filme ele não para nunca, então esses tempos que você tem de respiro de fôlego durante essas 2
2 horas, eu acho legal pra caramba, e melhor ainda quando ela é muito bem representada. Já falei, repito novamente, os orcs são a melhor parte desse filme aqui. Eu gostaria que tivessem mais cenas desse jeito, e por incrível que pareça tem. Em alguns vídeos que você tem de cenas que foram abandonadas antes, eu acho que eu comentei no começo do vídeo, os orcs eles têm uma relação um pouco maior entre eles pra poder conversar quais são as diferenças entre os clãs. Não acontece durante o filme porque foi cortado, mas ainda assim ia ser legal se tivesse aparecido mais. E de uma das melhores cenas nós vamos pra uma das piores cenas pra mim. Não é a pior porque a pior tá chegando, mas essa cena é bem ruim. É a cena do acampamento. Eu vi muitas críticas sobre essa cena e todas elas são justificáveis. Essa cena ela só serve pra exposição dos personagens, pra passar informação que eles não têm outra maneira de passar. Então ficam os três, a Garona, o Lothar e o Khadgar, conversando dentro de um acampamento, falando cada um da história triste da vida deles. O próprio personagem do Lothar faz um comentário no final de que, meio que entendendo de que foi meio desnecessário tudo isso daqui, essa conversa, agora tá todo mundo triste, porque a história de vida de todo mundo é super triste. Essa cena ela serve, novamente, simplesmente pra exposição, é chato de ver, eu fico desconfortável de ver que os roteiristas, os diretores do filme, não decidiram uma outra maneira de conseguir mostrar todas essas informações, diferentes das outras cenas, por exemplo, dos orcs, que é muito mais sutil a maneira como você entende isso daqui. E é mais gritante ainda quando você vê essa cena vir logo em seguida da cena do Durotan com o Orgrim. É complicado de gostar dessa cena aqui, mas enfim, serve, o filme continua seguindo a partir disso daqui. Logo em seguida eles chegam no acampamento lá dos orcs pra poder ver o portal, e no fim das contas a Garona ela acaba meio que sendo feita de refém. Na verdade o Khadgar acaba sendo feito de refém, e a Garona é informada pelo Durotan de que ele quer se encontrar com o líder dos humanos pra poder conversar sobre a possibilidade de terminar com esse plano do Gul'dan. O Durotan, como na outra cena apareceu, ele percebe que tá sendo uma má ideia isso, então a ideia dele é se encontrar com o líder dos humanos pra ver se tem alguma maneira pacífica de resolver isso daqui. Os três voltam pra Stormwind, e aí o Lothar ele vai avisar o conselho que tá acontecendo sobre quais são as informações novas que ele tem, sobre a existência de um portal, sobre a conversa que ele teve com o Durotan e a ideia de tentar conseguir uma forma mais pacífica resolver esse conflito. E aí nós temos a introdução pra pior cena do filme. Tudo nessa cena é ruim. A maquiagem, o roteiro, as atuações, o diálogo, é tudo ruim. É a cena do conselho onde você encontra várias raças conversando, na verdade discutindo sobre qual é o melhor curso, a ação pra poder tomar contra os orcs. Não faz sentido do ponto de vista de que a melhor maneira deles conseguirem resolver isso é se unindo, e aí eles começam a arrumar problema. Na verdade a gente vê pedaços de uma conversa que já estava acontecendo, de que aparentemente os anões falaram que não ia fazer mais nada, os elfos estão reclamando de alguma coisa, os humanos por algum motivo estão exigindo coisa das outras raças. Essa cena é terrível, é ruim de assistir. Pior é que eu tentei já ver o filme e pular essa cena e não muda tanta coisa assim. A única coisa que essa cena ela precisa é avisar o Lane, que é o rei, sobre a necessidade dele participar daquela reunião com o Durotan pra poder ver uma outra forma de resolver o conflito. Fora isso, a cena não serve pra absolutamente nada, só serve pra fazer eu me sentir mal toda vez que eu assisto esse filme. Enquanto o Lothar tá conversando com a turma do bairro, o Medivh faz uma visita pro Khadgar e percebe que ele tem alguns desenhos, que ele tá chegando muito próximo de descobrir alguma coisa, que por algum motivo o Medivh não quer que ele descubra, né? Nossa, será que o Medivh tá fazendo alguma coisa errada? Será? E ele queima todos os desenhos que o Khadgar fez, e o Khadgar tinha um desenho no bolso que ele acaba mostrando pro Lothar depois, pra poder falar, talvez o Medivh esteja fazendo alguma coisa de errado, saiba de alguma coisa que ele não tá falando pra gente. Por que será? Bom, não sei. Talvez ele tenha queimado todas as minhas coisas e não tenha motivo pra isso. Eles acabam se reunindo, eventualmente, com o Durotan. A Garona, ela serve, novamente, como um intermédio entre as duas raças, pra poder falar o que uma tá dizendo pra outra, pra ser realmente uma intérprete. E o Orgrim acaba meio que traindo o Durotan, porque ele não acredita que vai ser possível fazer o plano que o Durotan quer fazer pra poder acabar com essa guerra. Ou porque ele não confia nos humanos, ou porque ele acha que simplesmente é impossível de parar o Gul'dan e a máquina, que é a Horda. Por conta disso, eles são atacados. E no meio desse ataque, o filho do Lothar, que tava lá, tá chegando a hora dele. O filho dele aparece e ele fala a frase genial de que, pra falar pro Lothar, a pessoa que tem a maior proeficiência em combate, ou uma das que mais tem, fala pra ele ficar com o rei, enquanto ele faz os orcs que estão atacando irem pra trás. Nesse momento, o Medivh coloca uma parede que fica entre a parte dos exércitos. Então ele prende parte do exército da aliança, né, exército de Azeroth nesse momento, junto dos orcs, e o outro exército que tem o rei e todo mundo conseguiria fugir se fosse necessário. O Lothar percebe que o filho dele vai dar Alt F4 já. O filho dele faz alguma coisa como se fosse muito heróica, né, e fala por Azeroth e corre em direção aos orcs, porque por que não tentar, né, fazer
fazer uma coisa de uma maneira mais segura. Não, vamos embora até o final mesmo, porque aparentemente não tinha tanto valor assim a vida dele. E aí o Lothar ele pega um escudo e coloca na frente dele pra poder ver, tentar passar daquela barreira que o Medivh criou. Nesse momento, a gente percebe o seguinte: quem tava no cinema ou quem assistiu o filme e não teve contato com os jogos, sabe que esse menino já era, né? Ele não vai passar de hoje durante esse combate. Quem joga o jogo e vê o orc que tá contra ele, sabe que ele vai ser dizimado e só não sabe o quanto vai sobrar do corpo dele depois dessa parte. Porque o orc que tá contra esse moleque é o Grom, é o pai do Garrosh, o machado dele, em português acho que é Uivo Sangrento. Eu não sei o que ele achava que ia conseguir fazer contra isso. No fim das contas, não é ele que acaba matando o menino, é o Black Hand que dá o golpe final, que é justamente pra poder criar aquela animosidade entre o Lothar e o Black Hand. Isso daí fica por isso daí mesmo. Eles fogem, o corpo do menino fica por lá mesmo, e paciência, ele serviu o propósito que era criar aquele conflito no meio do filme que eu tava comentando no começo. Nesse momento a situação do Durotan e do clã todo do Lobo de Gelo fica muito ruim, porque todo mundo sabe que eles quiseram trair o Gul'dan e o resto da Horda. Por conta disso, o Black Hand vai falar pessoalmente com o Durotan, e o Durotan pergunta que se ele se entregasse, o filho dele e a esposa dele podem ficar livres disso daqui, que aí ele faz isso daqui. O Black Hand entende da ideia de honra e de tradição, e ele fala que tudo bem, que não tem problema, que ele consegue fazer isso daí, então que é só ele se entregar que tudo isso se resolve. Apesar disso tudo, o Gul'dan acho que dá a ordem, depois de conversar com o Orgrim, sobre matar todos os pessoal do clã do Lobo de Gelo, e por conta disso o próprio Orgrim vai buscar a Draka e o Thrall, que estão ainda dentro da cabana deles. Na verdade, o Orgrim não tem a intenção nenhuma de matar eles, essa cena ela serve muito mais para poder mostrar o quão forte ele é, comparado com os outros orcs, que mesmo estando com a vileza que o Gul'dan deu para eles, ainda são muito mais fracos do que o próprio Orgrim, o que já é de se esperar de alguém que carrega o Doomhammer. Ele conversa com a Draka a princípio acha que ele tá querendo fazer alguma coisa mais errada, que ele realmente quer matar ela e o Thrall, e ele libera os dois para poder fugir, então ela foge por trás da cabana, enquanto ele segura a parte dos orcs que estão indo para tentar encontrar o restante do clã do Lobo de Gelo. Enquanto tudo isso daí tá acontecendo com os orcs, duas situações diferentes estão acontecendo com os humanos. A primeira é o Khadgar, que ele acaba indo para Dalaran, que no filme ela é representada já voando, então sem a invasão do Arthas para Dalaran, que só depois disso ela começou a flutuar. No filme ela já é representada flutuando desde o começo, e o Khadgar acaba encontrando a Alodai, que é como se fosse o primeiro guardião que teve em Azeroth. Ela fala que o Medivh, surpresa, foi corrompido e que alguma coisa precisa ser feita a respeito disso daqui. E, além do Khadgar, o Lothar tá preso nesse momento porque, por conta do filho dele ter morrido, ele ficou um pouco agitado durante uma reunião, e o que acontece é que o Medivh, estando corrompido, tentou ficar forçando ele pra ele perder a compostura dentro dessa reunião de combate que tava tendo, e aí o rei fala pra poder prender o Lothar temporariamente pra poder ele acalmar os nervos, né? É uma maneira de tentar fazer a história ter um pouquinho mais de dificuldade nessa parte, coisa que não teria se fosse simplesmente chegar e falar assim, o guardião tá corrompido, seria muito simples de resolver. Então essa é a maneira que eles encontram. O Lothar tá preso, eventualmente o Khadgar aparece pra poder soltar ele solta até um Polymorph e transforma em ovelha um dos guardas, e os dois fogem com a intenção de ir até Karazhan pra poder combater o Medivh e fazer ele parar de tentar abrir o portal, porque na verdade o portal tá sendo criado com a junção da força do Gul'dan, então da magia dele, com a magia do Medivh, poder criar um portal entre os dois mundos. A justificativa disso no filme é meio complicado de entender, porque no jogo nós sabemos que a justificativa é que o Gul'dan tá trabalhando na verdade pra Legião Ardente, então é os Sargueiras que tá tentando fazer essa invasão, que tem todo esse planejamento. No filme não se tem nenhuma menção sobre alguma força maior pra isso daqui, e se eles tinham a intenção de fazer isso num filme mais pra frente, não vai ter como não. A Draka ela consegue fugir até determinado ponto, quando alguns orcs conseguem chegar até perto dela, então ela larga o Thrall em um rio, dentro de um berço, pra ele poder ser levado e não morrer pra quem tá perseguindo eles lá. Ela dá um discurso falando pra ele se lembrar de quem que ele era. Ele é uma criança, ele não vai se lembrar de quem que ele era, a não ser que alguém conte pra ele, que é o caso que acontece, e a Draka ainda tenta matar alguns outros orcs que estão tentando pegar ela. No fim das contas ela acaba morrendo então mesmo, e o Thrall vai embora. Isso daqui, ele serve como se fosse uma continuação, caso fosse necessário. Como a gente sabe, não teve nada disso daqui, mas finaliza ali a história da Draka. Enquanto isso, a gente vai finalizar também a história do Durotan, porque ele finalmente chegou para poder confrontar o Gul'dan, e a ideia é ele pedir pro Gul'dan um Bagorá, né, que era aquele duelo até a morte entre orcs. Isso daí
com o passar do tempo tá ficando um pouco turvo as regras específicas desse daqui, mas até então no filme aparentemente são as regras que são conhecidas do Warcraft mesmo, ou pelo menos antes, que era a ideia de você ou usar uma arma cada um, ou sem arma nenhuma, preferencialmente sem armadura e sem utilização de nenhum tipo de magia. O Gul'dan, claramente, ele precisa usar a magia para poder ganhar, mas é estranho porque no filme, o Gul'dan, ele é extremamente forte também. Nos jogos ele é representado como um orc que teve um pouco de defeito, por isso que ele anda corcunda e ele tem a necessidade de usar magia para poder suprir as deficiências que ele tem. E honestamente falando, o Gul'dan não aguenta 10 segundos de porrada com o Durotan. E no filme ele faz umas coisas, ele pega ele, segura pelo pescoço, dá um monte de soco, independente da utilização de magia ou não. No jogo o Gul'dan não ia aguentar nada na trocação com o Durotan. E lá são minutos de pancadaria. Vale lembrar também, quando isso está acontecendo, tem uma cena também lá de Karazhan com o Khadgar e o Lothar contra o Medivh. Comparado com o que tá acontecendo com os orcs, aquela cena lá é bem mais chata. Então eu não pretendo nem falar muito sobre aquilo lá. Eles estão tentando fazer o Medivh parar de fazer a magia dele, e ele, enquanto isso, tá acontecendo a briga do Durotan com o Gul'dan. O Gul'dan precisaria estar fazendo a magia também para poder fazer a ligação entre os dois mundos, mas ele tá ocupado fazendo o Magorá, e nesse momento ele pede pro Blackhand para que ele tome a frente dele em combate para ele poder voltar a fazer isso. O Blackhand, como eu falei para vocês, ele entende o que é honra e o que é tradição, e ele fala: não, vocês vão brigar até a morte mesmo. E aí o Gul'dan, ele fala: tá bom, então, já que você não vai fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero, e ele trapaceia no combate. Na hora que ele trapaceia, todos os orcs percebem o que tá acontecendo, que ele não é um orc com honra, então isso aqui não significa absolutamente nada mais pra ninguém, e eles começam a debandar como coisa tipo: não vou seguir um chefe que não tem honra na hora de combate, principalmente quando o oponente dele tava mostrando tanta honra durante tudo isso daqui. Isso daí tem uma duração muito curta, porque o Gul'dan mostra que se ele quiser, ele dizima todo mundo, e aí rapidamente todo mundo fala assim: ok, então eu prefiro ser vivo sem honra do que morto super honroso, vamos pra briga. E eles começam a atacar então o exército de Stormwind, que tava lá pra tentar se defender também. Chegando nos momentos finais do filme, acontece uma das cenas que eu não entendo o que leva uma pessoa a escrever um roteiro desse jeito. O Lane e a Garona, eles estão no meio da batalha do combate, e aí a Garona, ela fala: o Blackhand tá vindo pra poder ter a honra de matar o rei e pegar pra ele esse benefício, né, de ser a pessoa que derrotou o rei do exército inimigo. O Lane, a primeira opção dele não é lutar, não é fugir, não é fazer nada. A primeira opção dele é falar pra Garona: ó, me mata. Ai. O Lane, ele decide que a melhor coisa pra ele fazer é simplesmente cair morto. E ele fala: não, eu tenho uma ideia. E se eu simplesmente cair e não levantar nunca mais? Pra piorar, a Garona fala: você sabe que é uma boa ideia isso daí mesmo? Então, o Lane, ele fala: se você fizer isso daqui, você vai ter a honra de ter acabado com a vida de um rei do exército, e você vai ser aceita na horda, e que não vale a pena os dois morrerem aqui. Mas é ridículo isso, porque esse daqui é o nível de potencial que o Lane, ele tinha pra poder tentar se defender. Esse daqui é o nível de potencial que ele utilizou. É 0, é abaixo da terra, é 7 palmos igual ele ficou depois. Bom, a Garona, ela faz isso, fica com as adagas cravadas nele lá, eventualmente vai falar pro Gul'dan, e o Gul'dan fala: tá bom, então bem-vinda pra Horda, porque você derrotou o líder do exército inimigo, então você é uma orc daqui pra frente também, né? Então a Garona, ela faz isso daqui como forma de ficar viva e forma de ter reconhecimento de um grupo que nunca teve reconhecimento por ela, justamente por ela ter sido mestiça. Depois de um tempo, chega o Lothar, depois de ter acabado aquela briga com o Medivh, e a primeira coisa que ele vê é o corpo do Lane no chão com as adagas da Garona. Então ele acha que ela traiu eles, que ela não era amiga deles em momento nenhum, eles tinham tido um tipo de relacionamento no meio do filme, mas enfim, e aí meio que fica implícito de que ele vai querer ir atrás dela eventualmente pra tentar resolver isso daqui. Quando ele tenta sair com o corpo do Lane de lá, em cima do grifo dele, ele é puxado pra baixo e ele toma um soco, enfim, ele desacorda, e na hora que ele acorda, ele tá em uma roda, basicamente um mosh pit, com o Blackhand de um lado, o Blackhand só fala Makorá, como coisa: então eu e você agora, a gente vai ver quem é que ganha. O Lane, irritado por vários motivos. O filho dele morreu e quem matou ele foi o cara que tá contra ele agora. O amigo dele morreu e quem matou ele foi a menina que ele tinha algum interesse romântico, pelo menos que o filme dava a entender isso daqui. Ele corre em direção ao Blackhand e rapidamente termina o combate, porque ele vai por baixo das pernas do Blackhand e acerta ele com a espada. É o tipo de movimento de cena que fica muito legal de aparecer, mas honestamente falando, o Blackhand, um guerreiro tão experiente quanto ele, não cairia numa coisa assim, eu acredito. Se bem
bem que a justificativa pra poder falar não, ele cairia, é porque ele não teve nenhum contato com o humano, então ele só conhece força bruta, não tanto inteligência, apesar de que os orcs eles eram extremamente inteligentes também. Com isso, o Lane ele pega o corpo do Black Hand, do Lane. Os outros orcs entendem o que aconteceu, ele ganhou justo o Magorá. Todos eles ficam fazendo aquele gesto com o peito, que é o troncar, né? Saudação de que tudo bem, eu reconheço que você fez isso daqui. Tá liberado pra poder sair, pegar o corpo do seu rei, poder enterrar, fazer o que você quiser com ele. O Gul'dan fica irritado, mas por algum motivo ele esquece que da última vez a ameaça de morte funcionou e dessa vez ele não faz nada. A Garona fala que ninguém vai seguir o Gul'dan se ele começar a ameaçar as pessoas e se ele não honrar a tradição do caso do combate que teve com o Lothar e o Black Hand. E por conta disso, o Lothar consegue realmente sair com o corpo do Lane para poder fazer o enterro em Stormwind. Vale lembrar também que durante todo esse tempo acontecem alguns zooms em orcs específicos enquanto o Gul'dan tá pedindo para alguém fazer alguma coisa. Um deles é o Grom, que já havia aparecido anteriormente. Outro deles é o Kargaf, que é o que tem um braço. Na verdade ele não tem um braço mais, ele tem uma espada no lugar. Isso daí é mais como um easter egg pra quem conhece o jogo. Quem não conhece não vai fazer ideia do porque que tá dando zoom em orc específico no meio daquela multidão de outros orcs que parecem tão iguais. E aí o filme termina com a cena do enterro do Lane, onde o Lothar agora, teoricamente, é o líder, pelo menos a versão masculina do líder, porque ainda a rainha tá viva, de Stormwind, ou pelo menos o líder que as pessoas aceitam, inclusive a multidão fala pra ele liderar elas em combate, porque ele provavelmente é o guerreiro mais experiente que tem. O filme ele termina, na verdade, com a criação da Aliança de Lordaeron, então a aliança entre elfos, humanos e anões contra os orcs, que ainda são um problema. Porque, no fim das contas, o filme, ele fica muito com a sensação de tudo certo, nada resolvido. Os orcs estão lá ainda, morreu um ou outro, mas tem uma porção deles ainda vivos, sem contar o fato do Gul'dan tá vivo ainda e ter outras maneiras de, teoricamente, criar um portal para poder trazer o restante da Horda pra Azeroth. Agora, honestamente falando, o que eu achei do filme do Warcraft? Eu entendo porque que ele não teve uma continuação. Ele é um filme que é bastante desconexo pra quem não tem nenhum conhecimento prévio, que nunca jogou alguma coisa, não sabe um pouco da história. Mesmo assim, eu me diverti assistindo. Eu lembro que, isso é uma curiosidade, no dia que eu fui assistir isso, eu faltei na faculdade, chamei a minha então namorada, hoje a minha esposa, pra poder assistir um filme sobre um jogo que ela nunca tinha ouvido falar. Abençoado seja o coração dela por ter ido comigo a fazer isso daí. Eu vou deixar até, vou tentar colocar na tela eu tirei uma foto do pôster porque eu tava animado. E eu gosto do filme, mas eu sei onde ele acaba pecando, né? Você tem problemas de roteiro, problema de maquiagem, efeitos visuais, próteses que são muito estranhas. A velocidade que o filme vai, ela não tem tempo pra poder dar contexto pras coisas. Mas quem sabe, hoje a gente tá numa época onde várias adaptações de jogos são muito bem recebidas, tanto em TV quanto no cinema. Então nós temos os filmes do Sonic, o último que saiu do Mario, nós temos Last of Us, foi extremo sucesso na HBO. Que mais? Arcane, Edge Runners. Tem vários exemplos para poder provar de que vale a pena fazer alguma coisa do Warcraft. E, nossa, eu fico pensando como seria legal ver uma animação ou uma série baseada na ascensão e queda do Arthas. Antes disso, do Cataclisma, qualquer coisa do tipo. A Blizzard ela tem potencial para poder fazer isso daqui. E eu espero que eles acabem explorando isso daí futuramente, porque eu garanto que eu vou querer assistir. Pra mim, o filme do Warcraft, ele fica no mesmo nível que o filme do Mortal Kombat de 1995. Eu tenho total consciência de que é completamente desconexo as coisas, mas eu me divirto pra caramba assistindo. Eu assisti o filme do Warcraft umas 4 ou 5 vezes, provavelmente vou assistir mais. Mas se eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria uma cena versão estendida de 2 horas e meia do conselho de anões, elfos e humanos discutindo um com o outro, um falando por cima do outro sem dar pra entender nada. 2 horas e meia só disso, seguido, sem cortes.